Capítulo 81, Ó Perranhas! Um homem e um lobo nasceram em uma caverna com ossos e bolas de apoio por todo lado. Entramos na masmorra dimensional Wolfden. Dificuldade igual a normal. Os dois verificaram seriamente os arredores enquanto corriam para fora. E quanto ao incidente anterior com a bisbilhoteira, eles esqueceram imediatamente. Apresse-se e chegue ao rio. Já que converteu Wolfgang junto. Ao longo, os uivos dos lobos ressoavam ritmicamente, semelhantes aos arautos da destruição. Eles tiveram apenas alguns minutos para chegar a um local seguro. Os dois começaram a correr ao lado dos respingos de água, o pequeno lobo observando esta área perigosa com cautela. Lembrou-se vividamente de como havia sido devorado em poucos segundos. Os peixes ali eram tão estranhos. Como eles conseguiram ser tão pequenos, mas tão mortais? Uivo, 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 uivo. Continue correndo. Esforços tropeçar em algo em breve. Jack tranquilizou seu parceiro. Cerca de um minuto depois, eles finalmente notaram algo digno de nota. Na água, havia algumas pedras que se destacavam. Eles eram meio submersos e evidentemente muito escorregadios, com o riacho se transformando em uma torrente de aparência mortal. Jack parou, alinhando-se com isso. Estaremos atravessando aqui. Uau! Sem chance! Este rio era uma má notícia. Eles foram os melhores apenas correndo. Talvez eles tenham tido uma chance então. A corrente rugia, semelhante a um dragão terrivelmente faminto. Havia também peixes mortais escondidos nele, com certeza. Mesmo que sobrevivessem à água, as piranhas os devorariam perfeitamente. O lobinho estremeceu ao implorar a Jack que esquecesse isso. Uau! Implorando! Ele suspirou um pouco antes de apoiar a mão no pelo macio, transmitindo seu calor. Ele então pegou o garotinho, apoiando-o em sua cabeça. Vai ficar tudo bem. Seguro firme. Uau! Inquieto. Quem você acha que é seu mestre? Você me considera alguém que uma pequena poça irá derrotar? Ele declarou grandiosamente. Uau! Energético! Seu companheiro peludo parou de tremer e começou até um olhar em volta com entusiasmo. De repente percebi que as corredeiras não eram tão assustadoras. Contanto que estivesse com seu mestre, tudo ficaria bem. A expressão de Jack tornou-se solene. Essa coisa não seria tão fácil de atravessar. Se bem se lembrava, as piranhas deste rio eram tão mortais quanto tímidas. Se eles vissem um grupo, eles o deixariam em paz. Eles atacariam apenas alvos isolados. O problema é que Jack tinha certeza de que seu animal de estimação não contava como membro do grupo nesse caso. Isso seria duro, muito duro. Ele respirou fundo enquanto começava a se alongar. Na parte de trás, ele podia ouvir a morte se aproximando. Uivo, uivo, uivo. Os lobos estavam aqui. Os monstros cinzentos avançaram assim que notaram a vulnerabilidade humana. Ele faria uma refeição perfeita. Afinal de contas, não era frequente sua espécie vagar por aqui. No entanto, era como se Jack não os tivesse ouvido nem visto. Ele ainda estava se espreguiçando, parecendo uma senhora de meia-idade conversando no meio do corredor do supermercado, totalmente alheio ao resto do mundo. Os predadores sedentos de sangue se alegraram. Que presa fácil! Eles até competiram entre si para ver qual deles conseguiria cravar suas presas primeiro na carne macia do idiota. Mas quando estavam prestes a alcançá-lo, ele saltou de repente em direção ao rio, aterrissando em uma pedra. Ele então exerceu um esforço colossal para equilibrar seu corpo, resistindo à corrente rápida. Será que os lobos desistiriam enquanto estivessem tão perto? De jeito nenhum. Os poucos na frente atacaram, aterrissando nas rochas logo atrás do humano. Jack riu sozinho enquanto sussurrava. Tada! Um lobo se juntou ao seu grupo, meio. Enquanto as criaturas tentassem devorá-lo, causariam confusão suficiente para manter as piranhas afastadas. Quanto ao perigo que os próprios lobos representavam, era mínimo enquanto lutavam para manter o equilíbrio. Eles estavam acostumados com florestas e terrenos montanhosos. Eles estavam fora de seu elemento nas águas rasas, mas turbulentas. Eles também perceberam isso.
Eles tentaram o seu melhor até o meio do rio. Foi então que eles desistiram relutantemente, voltando com grunhidos desapontados. Maldito humano escorregadio! Na verdade, isso foi uma má notícia para Jack. Assim que saíram, as piranhas vieram. Eles estiveram à espreita, escondidos abaixo da superfície da água todo esse tempo, apenas esperando por uma oportunidade. Logo se tornou uma maldita festa de mastigação. Chompe, 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 chompe. Seus dentes afiados eram ainda maiores que seus corpos. Que tipo de besteira foi essa? Ele agora tinha que se defender de uma onda inteira deles. Ele sacou o escudo e a espada enquanto começava a bloquear e a parar, tomando cuidado para não cair. Cada golpe ameaçava empurrá-lo para um abismo com apenas a destruição o aguardando. -0, -0, -0, hífen reticências. Seu desempenho foi exemplar, mas mesmo assim havia um limite de quantos golpes ele poderia bloquear. Nesta situação instável, ele também não conseguiu evitar os inimigos. Ao ser mordido repetidamente, ele sentiu pontadas de dor invadirem seu corpo. Ele era como comida de cachorro em uma tigela de cachorro, também conhecido como não muito difícil de caçar. -1, -1, -1, hífen reticências. Seu HP estava rapidamente se esgotando. Este foi um maldito ataque contínuo e interminável. Seu cérebro continuava gritando para ele proteger seus sinais vitais. Anos de evolução haviam enraizado em seu ser que este era o melhor curso de ação. Isso era verdade, mesmo com a dor diminuída. Mas ele sabia que isso era uma armadilha. Já que não tinha tempo para isso. De jeito nenhum. Se ele parasse de se mover, este seria o seu fim. É por isso que ele continuou progredindo, um passo de cada vez, mesmo quando sentiu que perdia pedaços de sua carne. As piranhas estavam se divertindo muito. Seu sangue fluiu na torrente apenas para desaparecer instantaneamente. Isto, por sua vez, excitou ainda mais as criaturas à medida que se tornaram ainda mais zelosas. Neste momento, não havia como desistirem desta festa. Como o HP de Jack estava atrapalhando cada vez mais, ele ficou muito tentador a engolir uma poção. Mas ele também reprimiu essa ideia. Se ele parasse de balançar seu Cluckinator, eles aproveitariam a oportunidade para dominá-lo completamente, até mesmo empurrando-o para as corredeiras. Quão horrível seria esse fim! Porra, muito! Quando estava prestes a morrer, ele finalmente deu o último passo, chegando à costa. Ele rapidamente se sacudiu como se fosse um cachorro molhado, fazendo piranhas voarem por todo lado. Agora fora da água, eles só conseguiram chapinhar, espalhando gotas de água por toda parte, com falta de ar. Foi então que o lobinho saltou para o seu lugar seguro. Era hora de vingança. Uau! Nervoso! Então começou um massacre unilateral. Lobo versus piranhas encalhadas. Os peixes se desesperaram ao tentar morder de volta, mas não conseguiram. Esta foi a retribuição divina pelos seus erros. Jack parece levemente ao observar a cena. Isso com certeza foi uma dor. Ainda bem que ele fez uso dos lobos, ou nunca teria sobrevivido para o outro lado. Fora isso, sua experiência e controle corporal desempenharam um papel importante. Mas mesmo depois desta vitória, ele não se atreveu a ser imprudente. Ele observou cuidadosamente o ambiente. Ao ouvir toneladas de lobos uivando à distância, ele sabia que isso era apenas o começo. Hype. Hora de lançamento em massa PRIV. Dia 1. Camada de frango esquelético, 1/6. Pensamento do Criador. Usar seu ambiente é uma arte. É assim que se lida com coisas assim sem festa. Então, novamente, isso poderia ser ainda mais irritante em uma festa. As piranhas atacariam o último jogador a cruzar. Morrer conseguiu correr a masmorra com um jogador a menos ou reiniciar completamente, lobos no spawn. Fim do capítulo. Capítulo 82, Lobos são tanque. Próximo ao rio tumultuado, um pequeno lobo acabou com algumas piranhas enquanto um humano próximo regenerava seu HP.
O local estava vazio de qualquer árvore. O solo era escuro e parecia resistente. A maior parte da área estava aberta e era possível perceber o entorno de relacionamento. Era o pior tipo de ambiente para se esgueirar. Mas a atmosfera de importação foi interrompida repentinamente por fluidos de lobo. Uivo, uivo. No entanto, desta vez não ocorreram tantos como antes. Isso fez com que não fosse um pacote completo e que lutar fosse na verdade uma opção. Para jogos de realidade virtual realistas, ser capaz de analisar os gritos dos monstros era uma habilidade necessária que Jack já dominava há muito tempo. Precisamos ir embora. Ele rapidamente sinalizou para seu companheiro, com os dois partindo apressadamente. Havia duas coisas com as quais eles precisavam ter cuidado. 1. Não encontrar diretamente um grupo de lobos errantes. Esta masmorra era um pouco semelhante à situação na New Leaf Forest. Os lobos adoravam passear e surpreender os viajantes. 2. Para garantir que o vento não traísse sua posição. Isso fez com que eles deixassem que fugissem com uma pequena margem de distância às vezes, mas enorme em outras. Claro, sempre houve um plano B. Este era confiar na sorte ou na habilidade de batalha para superar esse estágio com força. Mas lutar significaria precisar de uma equipe para a maioria. Isso acontecia porque os lobos nunca caçavam sozinhos. Jack guiaria sua jornada com habilidade, mas com cuidado. Sua experiência deu-lhe uma vantagem incrível sobre os outros, mas isso também não o tornou infalível. Como ele não tinha nenhuma habilidade única de reconhecimento, às vezes ele os conduzia, sem saber, para posições onde o combate era totalmente eficaz. Mas mesmo assim, ele ainda foi capaz de navegar na direção dos grupos inimigos menores. Desta vez foi um desses casos. Na frente de Jack e do lobo estavam agora 3 grandes lobos musculosos rosnando e salivando. Sem esperar, eles começaram a luta atacando o selvagem. Sem perder a calma, Jack rapidamente bloqueou todos os seus ataques. -2, -2, -2. Esse poder era bastante insano considerando sua armadura e que ele havia bloqueado perfeitamente. Ele não causou nenhum dano a eles e já havia perdido 19% de seu HP. Que loucura foi isso? -8, -1, -9, -1, -7. Ele contra-atacou instantaneamente, mas havia um limite de dano que ele poderia causar. Ele levaria pelo menos 3 rotações para conseguir matar um único lobo. Ele rangeu os dentes ao perceber o doloroso isso seria. Ele jogou perfeitamente, bloqueando cada ataque que ele infligiu. Matando o primeiro lobo, -18 HP, 14,32 avos. Matar um segundo lobo, -12 HP, 2,32 avos. Neste ponto, ele estava muito perto da morte. Ele ainda tinha um maldito lobo para matar e apenas 2 HP. Ah, não importa, 3 HP graças à sua regeneração, como se isso fosse ajudar. Nesse ritmo, ele precisaria usar uma poção, exceto se usasse sua arma secreta. Mate-o, ó poderoso Mum. O lobinho atacou valentemente a criatura que tinha muitas vezes o seu tamanho. Ele uivou vitoriosamente quando suas pequenas garras atingiram o alvo de frente. Pegue isso, hahaha. Jack riu loucamente, apenas para engasgar um segundo depois. -0, -0, -0. Bem, rasgue. Seu parceiro merecia um apelo esforço, com certeza. Quanto ao efeito real, sem comentários. A pele do lobo era muito resistente. Assim como Jack decidiu deixar sua regeneração de vida lentamente fazer maravilhas, um som familiar ecoou. Uivo, 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 foda-me. Ele tinha que terminar a luta agora. Jack só conseguiu olhar ressentido para o inimigo enquanto pescava uma poção de cura, engolindo-a com raiva. Isso foi um desperdício. Mais 2-3 PV. Ele atacou com uma fúria incrível. Ele era parecido com um pato cujo pão foi roubado por um hooligan bem na sua frente. O final do pobre lobo foi tão violento quanto torturante. Jack fez questão de chutá-lo na cara, nas pernas, na bunda e nas nozes.
Morreu com gritos lamentáveis que não combinavam com sua aparência assustadora. Depois de desabafar um pouquinho, Jack exalou enquanto recuperava a calma. Era hora de GTFO. De jeito nenhum ele seria pego de novo. Exceto que alguns minutos depois, ele estava preso entre 3 lobos e ainda mais lobos novamente. Porra! Desta vez, ele já havia feito as contas e bebeu uma poção com decisão, terminando o combate num instante. Ainda assim, com certeza me senti mal. Ele estava praticamente bebendo prata como se fosse água. Por um lado, ele podia pagar. Por outro lado, ele considerava ser econômico uma virtude, totalmente nada mesquinho. O lobinho viu claramente o quão irritado ele estava. Uau, desculpando. Não se preocupe com isso. Não é sua culpa. Esses caras estão no nível 8. Também não foi feito para ser solo. Deveria haver mais 4 pessoas conosco. É normal ter problemas. Ele suspirou. Como os outros jogadores teriam reagido se pudessem ouvir esse suspiro? Eles provavelmente teriam cuspido sangue. Ele chamou isso de problema. Ele estava progredindo em um ritmo constante e só havia usado 2 poções. Quantos tentaram limpar o Foxgrove apenas para destruí-lo completamente? Porra, 100% de quem já experimentou. No entanto, lá estava ele, minimizando o quão bem aquela corrida estava indo, até reclamando. A dupla continuou. Desta vez eles tiveram mais sorte porque não encontraram nenhum outro problema. O jogo estava com pena deles. Então, novamente, de outra perspectiva, talvez o jogo tivesse pena dos pobres lobos. Depois de um tempo, finalmente algo apareceu à distância. Wolfgang foi na verdade o primeiro a perceber isso. Uau! Perplexo. Ele acenou com a pequena pata em direção ao ar. No escuro, iluminado por algumas estrelas, a fumaça era visível. Contrastava com o ambiente. Cozinhando fumaça. Isso significa que há pessoas lá. Jack exclamou. Uau! Pensando. Sim, vamos verificar. Na verdade, não temos escolha senão ir nessa direção se quisermos limpar este lugar. Jack explicou. Uau! Heróico. Era hora de um novo marco. Hype. Hora de lançamento em massa PRIV. Dia 1. Camada de frango esquelético, 2/6. Pensamento do criador. Não parecia haver nenhuma mudança especial nas habilidades do pequeno lobo, mas talvez tenha sido apenas uma mudança. Os animais de estimação tendem a ter uma evolução gradual. Talvez a cor laranja tenha sido apenas o precursor de um próximo power-up. Eu só poderia esperar. Fim do capítulo. Capítulo 83. Discurso: Não somos iguais. A dupla humana e o lobo atingem cuidadosamente a fumaça à distância. Era semelhante a um grande farol que espalhava o cheiro de fogo à medida que se aproximava. Isso nos fez pensar, como eles ainda estavam bem. Eles estavam diretamente no meio do território dos lobos. O lobinho abandonou o rabo alegremente quando finalmente viram seu destino. Era uma aldeia cercada por uma paliçada de madeira. Isso lembrou um daqueles jogos antigos RTS da Era das Trevas. Olhando para as toras mal montadas, Jack balançou a cabeça. Em termos de poder defensivo, não havia poder defensivo. Inferno, mal tinha alguns metros de altura, e um entusiasta do parkour poderia simplesmente ter se virado sobre ele. Uau! Excitado! Sim, vamos lá, Jack verdadeiro! Assim que chegou perto da aldeia, um cara de aparência rude saiu correndo enquanto gritava bem alto. Estamos sob ataque. As armas, irmãos. Os lobos estão aqui. Só vejo um, mas os outros devem estar à espera por perto. O homem usava peles de lobo como roupa, mas não estava nem perto de ter uma aparência tão selvagem quanto o cara de Foxgrove. Não, ele estava equipado com um lançamento e até mostrou sinais de cuidado. Este lugar era bastante rústico, mas eles eram obviamente decentemente organizados. A prova foi o homem que ficou como sentinela. De repente, ele pulou em estado de choque ao notar Jack parado ao lado. Vê você, de onde você veio, porque você está com um lobo malvado. Ele falou com cautela. Uau!
Confuso, o chamado lobo malvado estava apenas inclinando a cabeça de maneira fofa, protestando fracamente. Que parte parecia um lobo mau. Isso se tornaria lendário. Não era um lobo comum. O homem era cego. Foi quando muitos NPCs saíram da aldeia, aglomerando-se em torno do homem. Mas ao verem as barreiras vazias, não poderia deixar de ficar surpresos. Onde estão os inimigos? Espere, esse é o lobo sobre quem você está relacionado. Isso é claramente um humano próximo a ele. O que está acontecendo? Além disso, sou eu ou há algo estranho com suas proporções? Todos olharam maravilhados, esfregando os olhos. Alguns até usavam os dedos para comparar a altura desse lobo com os que conheciam. Jack disse gentilmente para eles: Ei, pessoal, o que há com todos os lobos da área? Ele disse inocentemente. Todos olharam para o quão casual ele era, com uma mistura de cautela e confusão. Quando eles estavam prestes a preencher o silêncio desconfortável, ele falou novamente. Sou apenas um caçador de lobos viajante passando por aqui. E vocês? Ele jogou muitas peles de lobo, jogando-as no chão enquanto dizia isso. Ao verem isso, eles relaxaram lentamente. Sua origem ainda era suspeita, mas isso pelo menos explicava o que ele estava fazendo ali. Eles tiveram 99 problemas, mas a escassez de lobos não era um deles. Mas ainda havia algo que eles não entenderam. Que tal isso? Eles franziram a testa enquanto apontavam para seu parceiro. Ele é uma espécie completamente diferente. Ele apenas parece um lobo, mas não se preocupe com isso. Eles finalmente pareceram aceitar sua explicação enquanto gesticulavam para que ele se aproximasse. Foi então que um aldeão mais velho se apresentou, agradado como guia. Este é o último bastião da humanidade, pelo menos neste lugar. Onde quer que você vá, existem numerosos lobos. Os bastardos são tão poderosos quanto o mal e tão numerosos. Ele cuspiu. Isso significa apenas mais peles para arrancar de seus corpos, não é? Jack respondeu com tatuagem. Ele poderia ver uma luz de aprovação aparecer nos olhos do homem. Esta com certeza foi uma resposta valente. Uau! Exclamando. Sim, você está certo. Claro, não podemos esquecer a carne. Vendo o entusiasmo motivado pelos dois motivos para erradicar os lobos, os aldeões ergueram a investigação. Então eles entraram na aldeia. Havia pequenas fogueiras por todo o lugar, com os aldeões ocupados cozinhando. Eles olharam curiosamente para os recém-chegados, observando cada movimento seu. Me siga, vou levar você aos mais velhos. Seu guia instruiu. Os chamados mais velhos eram alguns velhos sentados perto do fogo. Um comia, outro bebia e outro fumava. Eles devem estar conversando sobre a situação do lobo. Ao chegarem, ouviram trechos da conversa. Seus movimentos foram estranhos recentemente. Então há aquele alarme de lobo solitário de antes. Me assusta só de pensar nisso, mas talvez eles tenham um líder agora. Você quer dizer que eles estão se organizando? A própria ideia disso é tão assustadora quanto absurda. Precisamos. Foi então que notaram a presença dos recém-chegados. Os NPCs franziram a testa sincronizadamente antes que o cara com o cachimbo cuspisse. Então vocês são os suspeitos que dispararam o alarme de forma imprudente. Jack não se deixou superar. Então você é o velho que ficou sentado preguiçosamente mesmo quando o alarme foi acionado. Os espectadores riram ao ouvir uma resposta tão rápida. Parecia que esse recém-chegado não era tão fácil de intimidar. A aldeia era bastante monótona, então eles observaram com interesse o pequeno confronto. TCH jovem arrogante. Você acredita que não vai bater na sua bunda? TCH velho arrogante, você consegue se levantar. Seu infeliz, ninguém nunca te ensinou a respeito dos mais velhos. Mais velho, você está mais enrugado, mas na verdade sou o mais velho aqui. Jack respondeu calmamente. Como o Infinite tinha acabado de ser lançado, era tecnicamente preciso, já que o NPC foi surgido recentemente. Você me considera um idiota? Você é apenas um jovem.
Naquele momento, o sorriso no rosto de Jack aumentou quando ele de repente pareceu se transformar. Seus olhos mostravam uma profundidade e sabedoria que não combinavam com sua aparência jovem. Então sua aura mudou de tranquila para conquistadora. Como um gogogogo ameaçador, aparecendo acima de sua cabeça, os aldeões ficaram sufocados, alguns inconscientemente se ajoelharam. Diplomacia. O que é que foi isso? Então Jack começou um discurso inflamado. Você viveu toda a sua vida enfiado nesta aldeia. Eu vi mais mundos do que você pode imaginar, tanto os vivos quanto os mortos. Você passou a vida inteira aprimorando suas habilidades matando lobos. Lutei contra criaturas que poderiam mergulhar você no desespero com sua mera presença. Você viu a vida florescer e vacilar nesta aldeia e entendeu o significado da vida. Vi civilizações prosperaram e sendo reduzidas a ruínas sucessivamente. Você ora diligentemente aos deuses. Eu os conheci e obtive suas vitórias. Você se orgulha de permanecer vivo por tanto tempo. Eu me orgulho de ter morrido mais vezes do que as respirações que você respirou. Não somos os mesmos. Isso é o que significa ser um filho da puta corajosa. Me conte, quem é o mais velho nesta situação? Jack exalou, finalmente recuperando uma aura contida e importadora. Com certeza foi bom tirar isso do peito. Ele foi muito discreto recentemente. Os pobres NPCs foram usados à força como canais de terapia, bombardeados com informações que não conseguiam entender. Depois de tudo isso, todos ficaram parados, congelados em completa consternação. Quem diabos era aquele homem? Eles não tinham ideia, mas essa aura imponente não podia ser falsificada, ele tinha que ser algum herói. Foi então que Jack finalmente se lembrou do seu propósito inicial. Ele só precisa convencê-los a cooperar com ele para o que viria depois. Agora, que tal caçarmos esses grandes lobos até a extinção? Jack propôs, com sua voz profunda ecoando na vila silenciosa. Então vieram os aplausos, assaltantes que fizeram cortes inteiras de instruções correrem de medo. Eles estavam todos comemorando, todos exceto um, o velho bêbado estava carrancudo em vez disso. Dia 1, camada de frango esquelético, 3/6. Pensamento do Criador. Em Infinite, existem tantos NPCs que podem ser transformados em aliados. Caramba, até mesmo domesticar os lobos seria tecnicamente possível, não que alguém se importasse. Dominar um lobo adulto sem potencial era praticamente uma perda de tempo. Bem, exceto em situações muito especiais, eu acho. Fim do capítulo. Capítulo 84, a caçada começa. A importação Vila no Wolfden Dungeon estava passando por uma reviravolta incrível. Um homem podia ser visto sentado relaxadamente enquanto gritava preguiçosamente ordens para todos os lados. Os NPCs fariam o possível para executar seus desejos, não importando quais seriam. Desde aquele discurso estranho dele, eles continuaram olhando timidamente em sua direção, maravilhados. Não se tratou tanto do discurso em si, mas de como ele o proferiu. Inferno, eles nem tinham certeza de que era um corajoso. Mas tinha que ser algo impressionante, né? Se Jack se lembrasse corretamente, o próximo passo desta missão envolvia caçar lobos até que eles finalmente encontrassem o mini-chefe. Este era o total oposto do caçador do Bosque das Raposas, corria e se esconda. Esta vila aqui era aquela que os jogadores poderiam usar como base de operação, se conseguissem convencer os NPCs a recebê-los. Afinal, nem sempre foi fácil fazê-los aceitar estranhos, ou pelo menos era assim que deveria ser. Neste momento, ele tinha literalmente um exército sob seu comando. Que incrível foi isso! Olá! Jack sorriu alegremente enquanto os observava preparando armas e rações para uma expedição. O lobinho fazia o mesmo, às vezes pulando em volta deles, bancando o supervisor. Demorou apenas 1 hora para que cerca de 30 NPCs estivessem prontos para caminhar para a guerra. Eles agora estavam fazendo fila como soldados profissionais. Isso incluía os chamados mais velhos. Bom trabalho na reunião, todos vocês.
Agora marcharemos para a glória. Hoje, vocês não são simples aldeões, mas heróis orgulhosos. Nos próximos anos, você contará a história deste momento aos seus descendentes. Agora vamos partir. Jaque falou com entusiasmo. Lua liderou o caminho. Sua pequena cabeça pendia de orgulho. Esta foi uma grande marcha que normalmente nunca teria acontecido na aldeia iniciante. Jaque já sentiu o cheiro do lucro que esse destaque da traria. Ele poderia até imaginar o título. Menor que coisa, o Rei Demônio tem um exército de verdade. Maior que, isso seria muito divertido. Todos começaram a marchar, com uma solenidade incrível, que não foi abafada pelas travessuras do jovem lobo. Eles estavam progredindo rapidamente, isso deveria ser bom. Quanto mais longe eles se afastaram da aldeia, mais inquietos os NPCs ficaram. Eles eram semelhantes a crianças com saudades de casa e preocupações. Vamos lá, não era como se aquela paliçada que eles tinham em casa fosse muito útil de qualquer maneira. Antes que todos vocês percebam, estaremos de volta, e teremos peles e carne suficientes para construir um maldito castelo. Jaque falou excitadamente. Eles primeiro ficaram pasmos, mas depois começaram a repetir, castelo, até que se transformaram em um canto completo, semelhante a uma canção de acampamento diurno. O que vamos fazer? Jaque disse. Um castelo. O que vamos fazer? Ele repetiu. Um maldito castelo. Por que queremos isso? Jaque continuou. Eles ficaram em branco. Porque nós podemos, porra. Ele gritou alegremente. Porque nós podemos, porra. Alguns deles pareciam se lembrar da parte da carne enquanto mostravam expressões de desgosto, mas a maioria estava ardendo de espírito de luta. Isso era especialmente verdadeiro para o lobo, cujos olhos eram quase como os de um laser, devido ao quanto brilhavam. Carne, 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 carne. Ele continuou cantando mentalmente repetidamente enquanto lambia os lábios. Foi então que ecoou um grito com o qual todos aqui estavam familiarizados. Uivo, uivo, uivo. Jaque estava sorrindo. Eles eram sobre o encontro com os lobos irritantes e mortais que desperdiçaram suas poções. Eles apareceram em grupos de 3 a 6, números que antes o assustavam. Ele estava de volta para se vingar. Ele liderou seu pequeno exército em direção a um grupo composto por apenas 3 lobos. Oh, isso seria muito divertido. Os aldeões o viram gritar ordens por trás todo esse tempo. Eles quase esperavam que o mesmo acontecesse novamente, mas certamente ficariam surpresos. Fodam-se eles. Ha 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 ha. Jaque gritou alegremente enquanto atacava, sozinho. O que diabos ele estava fazendo? E a formação deles? Corajoso, espere por nós. Estamos chegando. Desacelere um pouco. Um ancião gritou de preocupação. Mas foi como se Jaque tivesse ficado surdo de repente enquanto continuava correndo, sozinho contra 3 lobos. Era preciso saber que apenas os guerreiros mais fortes poderiam lutar contra uma dessas criaturas 1 contra 1. Ir contra 3 sozinho era puro suicídio. Eles quase fecharam os olhos, mas eventualmente se forçaram a assistir à morte do homem. Os lobos cruéis atacaram o homem e... Clang, clang, clang. O que diabos aconteceu? Depois de um confronto com 3 lobos, ele estava bem. Ele conseguiu empurrar todas as criaturas para trás e sobreviveu. Não, era ainda mais estranho que isso. Ele quase parecia relaxado. Como? Um escudo escuro e sinistro, mas de aparência extremamente poderosa, apareceu de repente em seu braço esquerdo. Ele estava usando isso para bloquear todos os ataques sem falhar. Quão OP ele era! Ao lado, o lobinho uivava alegremente enquanto aplaudia. Eles deveriam estar correndo para ajudar, mas os NPCs permaneceram enraizados no lugar, estupefatos. A cena parecia muito surreal. Essa façanha era totalmente impossível em suas mentes. Enquanto ele lutava, havia sons estranhos que ressoavam. Parecia um pouco com cluque-cluque. Qual poderia ser o significado disso? Ele estava certo sobre uma coisa, ele realmente era incompreensível para eles.
Ele matou o primeiro lobo, depois o segundo, e só restou um. No momento em que eles estavam sonhando acordados, ele riu enquanto corria em sua direção. Eu guardei um para vocês. Mostre-me o que todos vocês podem fazer. Jack gritou. Aos seus olhos, ele estava simplesmente tentando salvar suas poções. Afinal, seu HP estava baixo pra caralho neste momento. Foi bom destruir pessoalmente os dois primeiros, mas agora ele confiaria em seus asseclas. Mas aos olhos deles, ele era uma entidade invencível que lhes dava uma chance de redenção. Ele derrotou os dois primeiros enquanto eles apenas assistiram. Que vergonhoso! Esta foi a oportunidade deles de renovar as coisas. O lobo estava perseguindo sua presa com raiva, cego pela fúria, quando de repente descobriu que algo estava errado. Finalmente notou os incontáveis humanos que o cercavam com armas pontiagudas. Ah, droga! Os humanos não demonstraram pena, não importa o quanto o lobo choramingasse. Eles o esfaquearam impiedosamente em todos os buracos possíveis, criando muitos novos. O outrora invencível inimigo era agora sua presa. Um segundo depois, o pobre lobo tinha tantas lanças enfiadas em seu corpo que parecia um ouriço manchado de sangue vermelho. Em vez de uma refeição, só encontrei o caminho para uma morte imediata. Foi então que os aldeões pareceram voltar a si de repente. Ao verem as três carcaças, sentiram uma felicidade incrível. Era melhor que os lobos ficassem atentos porque eles estavam vindo. Eles não puderam deixar de olhar para Jack, o homem que lhes incutiu tanta confiança. E daí se eles enfrentarão ainda mais inimigos? Com ele liderando-os, eles estariam 100% bem. Como eles sabiam? Eles não acreditaram, mas acreditaram. Eles não tiveram mais medo dos predadores. Chegou a hora do contra-ataque. Reticências. Dia 1, camada de frango esquelético, 4/6. Pensamento do Criador. Liderar um grupo de NPCs é surpreendentemente muito esmagador. Isso permite que alguém sinta um chefão sem todo o esforço necessário para pagar as pessoas para agirem ou lentamente se preparar para serem leais. É por isso que os jogos são divertidos, permitem experiências legais. Fim do capítulo. Capítulo 85, Herói Jack. Não. No Wolfden Dungeon, os gritos de motivação dos caçadores misturaram-se com os gritos de dor dos lobos. A certa distância, Jack estava supervisionando. Esta era uma palavra bonita para dizer que ele estava fazendo merda com Jack, também conhecido como motivador das tropas. Continue. Certifique-se de que ninguém sofra nenhum ferimento. Gire, um após o outro. Fique em formação e grite quando estiver ferido. Ele falou sem parar. Ele havia mostrado a eles o básico da batalha em grupo durante a marcha e estava garantido que eles seguissem o plano. Felizmente, os lobos não eram Zhuge Liang e até mesmo os aldeões inexperientes foram capazes de mostrar destreza decente no momento. Então, de vez em quando, ele pessoalmente fazia um movimento. Ele avançaria rapidamente e executaria um ataque incomparável que faria os próprios céus cantarem seus louvores. Como ele poderia ser extremamente rápido com 6 agi? Reticências. Bem, isso foi da perspectiva dos aldeões. Quanto ao céu cantando, já que de alguma forma os convenceu de que o cacarejar constante era a prova de ter sido escolhido pelos deuses. Sim, XD. Cada vez que ouviam os sinos divinos, eles comemoravam e exclamavam de admiração, alguns até rezando para um certo Prolar, aparentemente um deus da caça. Já que se sentiu como um superstar completo neste momento, o pequeno lobo também se deleitou com a glória. Quanto ao motivo pelo qual ele interveio, não foi para ajudá-los ou mesmo encorajá-los. De jeito nenhum, ele poderia ter feito tudo isso por trás. Ele tinha um objetivo muito mais nobre, claro, era pelo XP. Claro, os ganhos foram lamentáveis, os dados dos números, mas foi melhor do que nada. Como diz o ditado, um pedacinho de queijo pode não ser suficiente nem para uma mordida, mas acumule o suficiente e você poderá obter uma refeição com ele. Ou uma praga de ratos, quem sabe.
Foi assim que vagaram pela barreira, sob as ordens do poderoso Jaque, o enviado divino. Eles eram os soldados perfeitos. Eles sangraram intensamente por todo o lugar e não ousaram se perguntar por que toda a carne e peles estavam desaparecendo. Tudo isso formou um grupo animado. Uau! Feliz! Companheiro todos! Beba o sangue deles! Esfaqueie todos os seus lugares! Siga o arauto para a vitória! Depois, houve toneladas de lamentáveis lamentos de monstros ao fundo. Era uma melodia tão doce. Ah, tudo isso trouxe lembranças. Naquela época, ele fazia visitas de cortesia junto com os paladinos da igreja. Todos os receberiam com respeito, reverência e sorrisos em seus rostos. Claro, as viagens em si sempre foram extremamente sangrentas. Afinal, como uma facção poderosa, a Igreja da Luz sempre teve muitas missões relacionadas a ela. Isto incluiu a sua erradicação, durante todo o ano. Enquanto Jaque observava os aldeões, ele viu a sombra de seus antigos asseclas, uma sombra muito tênue. Esta foi talvez a única coisa que ele sentiu falta por ser o arauto da luz. Mas ele não se arrependeu nem um pouco de sua escolha nesta nova vida. Desta vez ele criaria sua própria facção do zero, certificando-se de que fosse o mais incrível e épico possível. Ele teria mais liberdade e tanta diversão. Mas assim como ele estava relembrando, de repente percebeu que o grupo deles havia parado de avançar. Jaque se virou, observando os arredores. Havia inimigos, mas mesmo depois de procurar por um tempo ele realmente não detectou nada digno de nota. Porque todos os aldeões pararam de repente. Uau! Imaginando, Senhor, não podemos ir além disso. Um deles disse se desculpando enquanto abaixava a cabeça. Por quê? Isso com certeza era desconcertante. Já estamos muito longe de casa. Nós realmente não podemos. O mesmo homem continuou. Você tem 100% de certeza? Mesmo se eu liderar e prometer trazer vocês de volta depois? Jaque ofereceu. Eles pareciam estar hesitantes, mas foi então que o mais velho que estava bebendo naquela época entrou na conversa. Não, realmente não podemos. Esta é a regra da nossa aldeia e não há como irmos contra ela. Ou você nos pediria para renegarmos nossas tradições? Ele cuspiu, quase ameaçadoramente. Ele foi tão inflexível e estava claro que não mudaria de ideia. Os outros concordaram com a cabeça. Jaque sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele deveria tentar convencê-los, forçá-los de alguma forma. Provavelmente era possível, mas exigiria muito esforço. Não, ele desistiu disso. Jaque mostrou um sorriso gentil e compreensivo enquanto assentia. Ele parecia um anjo benevolente neste momento. Não se preocupem, todos vocês. Eu entendo perfeitamente e não vou forçar nenhum de vocês. Ele gentilmente disse a eles. Eles instantaneamente suspiraram de alívio quando começaram a sorrir radiantemente. Tudo bem, espere por mim aqui. Eu volto já. Com essa nota, Jaque desapareceu rapidamente. Espere, você não pode ir sozinho. É muito perigoso. Eles sabiam o quão perigoso o escotismo poderia se tornar. Não se preocupe comigo. Isso é o mínimo que posso fazer. Ele acenou-lhes adeus, com as costas parecendo heróicas. Ele não estava muito preocupado, pois estava acostumado a atrair monstros. Enquanto esperavam seu retorno, começaram a discutir. Isso com certeza foi incrível. Claro, é a primeira vez que matamos tantos. Precisamos agradecê-lo adequadamente. Tudo graças à ajuda dele. Você está perfeitamente certo. Ele é uma alma tão gentil. É inacreditável. Todos assentiram, felicidade e calor no ar. Mas no momento em que aproveitavam o momento, começaram a ouvir uivos. Isso não foi nada estranho, e eles inicialmente ignoraram. Uivo, uivo. Mas então continuou, não importa o quanto eles esperassem. A cada som subsequente, seus rostos se torciam mais e seus batimentos cardíacos aceleravam. Uivo, 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 uivo. Eles compartilharam olhares angustiados. O que diabos está acontecendo? São pelo menos 8 lobos, certo? Desde quando existem pacotes tão grandes?
Eu não sei, mas é assustador. Só podemos esperar que eles partam. Mas eles certamente ficariam muito decepcionados. Os uivos estavam se aproximando rapidamente. Era como se as criaturas conhecessem a sua posição. Como? Eles seguraram suas armas com força enquanto engoliam em seco. Esta é uma má notícia. Precisamos sair agora. Mas ele ainda não voltou. Eles só queriam fugir, mas se lembraram do sorriso gentil de Jack. Eles não suportariam abandoná-lo tão rapidamente. Mas a situação estava se tornando cada vez mais arriscada a cada segundo. Assim que eles estavam começando a entrar em pânico, um deles específicos com entusiasmo. Espere, eu o vejo. Ele voltou. Eles se alegraram ao ver Jack disparar na direção a eles. Então ele parou bem no meio deles, cumprimentando-os com indiferença. E aí, pessoal? Uivo, 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 uivo. Enviado, temos que ir agora. Os lobos estão chegando. Mas foi então que ele olhou para eles como se ainda estivessem meio adornados ou com um parafuso solto. Claro, eles estão vindo. Eu tive o trabalho de agredir todos eles. Agora, vamos matá-los, certo? Ele felizmente convocou sua arma. Ao verem o enorme sorriso em seu rosto e ouvirem os uivos, eles congelaram de repente. Espere, agressivo. Ele quis dizer que trouxemos aqui voluntariamente. Chega de um homem gentil arriscando a vida para explorar. Isso vai acabar mal. Dia 1, camada de frango esquelético, 5/6. Pensamento do Criador. Bem, não era mentira que eu era o escolhido de um Deus. Ou, mais precisamente, eu costumava ser também conhecido como esporte deusa terrivelmente irritante. Quanto a eu enganá-los com mentiras inocentes e trazer perigo para eles, tanto faz. Moralidade igual a algemas, especialmente em um jogo. Fim do capítulo. Capítulo 86, Campo de Batalha Intenso. Como você chama um único lobo? Lobo sozinho. E quanto a 3 lobos? Uma ameaça, ou um imã de garotas, se estiverem em uma camisa com uma lua. Quanto a 10 lobos? Uma maldita catástrofe. Os NPCs da Vila Wolfden se irritaram ao ver as criaturas mortais se aproximando. O problema era que os lobos não eram completamente inúteis em termos de progresso. Eles não temiam uma guerra de grupo. Não, eles até acolheram bem. Enquanto os aldeões se desesperavam, Jack se regozijava. Agora que já estavam aqui, os humanos permaneceram que se uniram e lutaram. Afinal, os lobos eram mais rápidos que eles. A exploração anteriormente relaxada acabará de se transformar em um pesadelo. Não há necessidade de temer. Fodam-se eles e mostrem-lhes o nosso poder. Jack falou acima do barulho dos dentes. Uau! Grito de guerra! Então tudo começou. O confronto inicial foi suficiente para espalhar sangue por todos os lados. Os aldeões gritaram quando as presas afiadas e as garras longas cravaram em sua carne. Mas mesmo assim, eles de alguma forma conseguem reviver. Tudo começou como balanços fracos. Mesmo quando estavam aterrorizados, seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Mas então eles ouviram uma voz que era tão irritante. O que? Isso é tudo que você pode fazer? Você vai deixá-los fazer o que quiser perto de sua aldeia? São apenas alguns lobos, patético. Jack os ridicularizou, fazendo com que seu estômago se contraísse de raiva. Esqueça. Se vocês estão com muito medo de lutar, apenas fujam. Eu cuidarei disso. Mesmo que a vila seja destruída eventualmente, vocês viverão mais alguns dias. Ele disse com o tom mais desaprovador de todos os tempos enquanto estalava a língua. De alguma forma, isso os irritou ainda mais. Foi quando alguns não aguentaram mais os insultos enquanto agarravam violentamente seus lançamentos, todos os vestígios de medo desapareceram magicamente. Quem tem medo? Eu não sou. São apenas alguns lobos. Vou esfolá-los. Eles não destruirão nossa aldeia se estivessem mortos. Eles viram o vermelho e isso de alguma forma lhes permitiu superar o terror. Alguma coisa era lógica. Não. Eles realmente não deveriam estar aqui brigando.
Aquele de quem eles deveriam estar com raiva era Jake, e somente ele. Mas eles redirecionaram tudo para as criaturas peludas. Eles estocaram seus lançamentos longos e duras sem piedade, mas mesmo assim, suas chances de vitória eram mínimas, ou pelo menos deveriam ser. De alguma forma, a moral deles era tão alta que o resultado não era mais tão certo. Seu impulso até marcou os predadores que não conseguiram entender o que diabos estava acontecendo. Como os humanos ficaram tão corajosos de repente? Eles normalmente fugiriam mais rápido do que os saqueadores em um protesto do BLM. Não faz sentido nenhum, mas se alguém os observasse com mais cuidado, teria notado uma luz vermelha aninhada em seus olhos. Qualquer um que tenha participado do Chicken Onslaught teria reconhecido esse estado com certeza. Os aldeões estavam sob a influência de um feitiço. Foi a habilidade frenética que veio com o Clukinator. Funcionou de forma semelhante ao do Chicken Overlord, afetou galinhas. Se eram galinhas literais ou metafóricas, não importava muito. Essa habilidade geralmente não era tão útil, mas era perfeita para aldeões NPCs covardes. Mas no momento em que Jake estava feliz, de repente ele percebeu algo com o canto do olho. Espere o que, em meio à luta intensa, um homem não foi atacado. Era o velho que adorava beber, aquele que ultimamente estava franzindo a testa para ele. Inferno, ele estava saindo lentamente da área tão sorrateiramente quanto possível, na ponta dos pés. Foi quando Jake finalmente percebeu. Ao alistar os aldeões, ele acelerou toda a missão de forma inacreditável. Normalmente, toda essa sequência de eventos nunca teria acontecido. Suas ações criaram um novo ramo de história que divergia de como as coisas normalmente aconteciam. Ele agora entendia por que esse cara parecia tão descontente com ele. Jake correu em direção ao homem, golpeando impiedosamente suas costas sem hesitação. -12, -14, -15. Seu ataque surpresa foi altamente eficaz, pois o homem pulou de medo e dor, mas ainda assim sobreviveu. Foi então que suas costas expostas e ensanguentadas começaram a mudar. O pelo começou a crescer em um ritmo inacreditável, seus ossos rangeram alto e ele caiu sobre 4 patas. Então, um segundo depois, o homem desapareceu e só restou um lobo em seu lugar. Menor que dito, o lobo metamorfo LV8. Maior que. Foi então que ele saiu correndo, a uma velocidade francamente impressionante. Afinal, fugir era a especialidade desse mini-chefe. Jake só pôde vê-lo partir com aborrecimento. Ele poderia ter perseguido, mas foi realmente muito rápido e suas tropas estavam morrendo atrás dele. Ele poderia ter sido um bastardo às vezes e até mesmo considerado mau, mas não deixaria seus homens morrerem. Ele se virou, gritando: "Lobos malditos! Apenas tente uma corrida. É o maldito dia do acerto de contas." Ele começou a dançar pelo campo de batalha, o cacarejar de sua arma enchendo o ar enquanto ele esfaqueava inimigo após inimigo. Ele se perdeu na alegria de matar, parecendo tão furioso quanto os aldeões. Então tudo acabou. Os NPCs voltaram a si com um sobressalto. Eles estavam todos meio mortos, mas ainda estavam lá. Jake fez questão de salvar aqueles que estavam prestes a chutar o balde. Ao olharem para os cadáveres espalhados pelo chão, eles não puderam deixar de tremer. Foram realmente eles que fizeram tudo isso? Claro que sim. O sangue manchando suas mãos trêmulas era a prova. Neste momento, seus corpos não se sentiam nada bem, mas suas almas sim. O orgulho os encheu à luz de suas realizações. Eles deram sorrisos doloridos, mas genuínos, enquanto relembravam a batalha anterior. Mas foi aí que alguém entrou em estado de choque. Todos os outros olharam para ele, imaginando o que estava acontecendo. Ele começou a rir de seus nervos enquanto pronunciava lentamente: "É mais velho. Ele se transformou em lobo, então você veio e ele fugiu. O que você está falando? Você teve uma concussão." Pessoal, o velho Rufus se foi. Alguns ficaram em pânico com o desaparecimento e queriam organizar uma equipe de busca.
Alguns ficaram em pânico porque tinham testemunhado parte da transformação. Alguns ficaram em pânico porque os outros ficaram em pânico. Jaque falou lentamente. Parem, todos vocês. O homem, que todos vocês chamam de Rufus, não é um homem, mas um lobo capaz de mudar sua aparência. Ele provavelmente estava nos espionando o tempo todo. Suspiros de choque. Ele fugiu quando tentou impedi-lo. Isso significa que devemos pegá-lo com urgência. Caso contrário, estaremos na merda. Jaque disse solenemente. Ter problema? Que tipo de problema? Um aldeão disse enquanto tremia da cabeça aos pés. Muito provavelmente uma maré de lobos que destruirá toda a vida neste reino. Jaque deixou cair o que parecia ser uma bomba. Eles congelaram de medo, pediram um enlouquecedor. Como diabos eles deveriam lidar com isso? Todos eles iriam morrer, a aldeia deles desapareceria. O que aconteceria com eles? Mas foi aí que Jaque falou mais uma vez, com uma voz sempre muito calma. Para seus corações desesperados, ele era a pedra mais resistente e tranquilizadora. Não se preocupe, eu tenho um plano. Ele fez. Eles mal podiam esperar para ouvir. Dia 1, camada de frango esquelético, 6/6. Pensamento do Criador. Detectei os sinais, mas perdi a verdade completa. Eu me lembrava do mini-boss como um lobo, então nunca procurei por um homem. Eu apenas acreditei que o cara era um velho mal-humorado. Até mesmo um regresso às vezes pode se surpreender. Ficar pensando no passado é inútil, agora era a hora de um novo plano. Fim do capítulo. Capítulo 87, Erro. Não se preocupe, eu tenho um plano. A voz de Jaque confortou os aldeões em pânico enquanto eles olhavam para ele com expectativa. Ele tem uma fraqueza que podemos explorar. Ele riu baixinho. Ele fez. Não importa o quanto pensassem sobre isso, eles não tinham ideia do que poderia ser. Os lobos já eram poderosos, mas estes também seriam extremamente astutos, certo? Diga, vocês sabem o que os lobos mais gostam de comer por aqui? Jaque disse como se estivesse questionando-os, ele não realmente quis saber a resposta. Longe da vila, há áreas com wolfberries. Não vamos lá porque está infestado de monstros. Um respondeu. Aí está, usaremos um pouco como isca para ele. Essa é a única maneira. Jaque respondeu com confiança, mas eles imediatamente franziram a testa. Com certeza havia um problema com isso não atrairá todos os lobos. Além disso, ele realmente cairá em um truque tão óbvio. Eles não puderam deixar de duvidar de um plano tão simples. Jaque riu enquanto caminhava lentamente em direção à área onde os dois tinham lutado. Curvando-se, ele pegou com cuidado o vinho que o homem havia deixado cair enquanto fugia. Vamos tornar isso muito atraente para ele. Ele riu, piscando para eles. Foi quando eles se envolveram ao perceber. Pelo que se lembravam, o velho sempre carregou isso consigo. Talvez ele já tenha tido sintomas de abstinência naquele momento. Isso poderia realmente funcionar. Não havia certeza, mas talvez. Por outro lado, sempre havia o plano B, usar o método antigo e gastar muito tempo caçando e encurralando uma criatura. Tudo bem, vamos pegar algumas dessas frutas. Quem está comigo? Jaque sincero com entusiasmo. Uau! Heróico! Aspas reticências. Aspas reticências. Aspas reticências. Além de seu fiel companheiro, todos os outros estremeceram em um silêncio desconfortável. Senhor, as regras da nossa aldeia afirmam que as regras da sua aldeia permitem espiões lobos em seu meio. As regras da sua aldeia permitem que um lobo se torne um ancião. As regras de sua aldeia dizem que você deve se encolher de medo enquanto os lobos estão planejando um contra-ataque. Diga-me, quanto mais ele falava, mais chocados e envergonhados eles se sentiam. Seguir as regras os deixou completamente surpresos. Naquele momento, ele já havia plantado uma semente de dúvida em seus corações. Os lobos são os verdadeiros senhores deste reino. Vocês não são nada além de presas para eles. Você aceitará isso? Você realmente deseja ser gado? Diga-me,
Suas palavras ressoaram com eles quando chegaram a cerrar os punhos. Era essa a vida que eles queriam? De jeito nenhum. Mas mesmo assim, eles tinham que respeitar as tradições. Este era o seu modo de vida. Qual foi a sensação de massacrar os lobos poderosos? Como foi defender a humanidade? Porra, diga-me, agora, quem vem comigo para matar todos eles? Já que deu um passo decisivo em direção à área onde ele sabia com certeza que o NPC não deveria ser capaz de segui-lo, em teoria. Ele podia ver suas expressões conflitantes enquanto ainda hesitavam. Uau! Excitado! O garotinho seguiu alegremente, mas um segundo depois, virou-se para os aldeões atrás, lançando-lhes um olhar desdenhoso. Sobre o que diabos eles estavam tão inseguros? Uau! Desdenhar! Mas então parou de se preocupar com eles. Eles poderiam ficar lá por tudo que importasse. Contanto que funcionasse com seu mestre, eles descobririam algo de qualquer maneira, como sempre fizeram. Dane-se, estou indo junto. Um jovem gritou de repente. Você não pode. Não é assim que fazemos as coisas. Um cara de meia idade protestou. Talvez não seja como você faz as coisas. Estou seguindo mesmo sendo o único. Merda, aquele lobinho tem mais coragem que você. Depois disso, tornou-se uma cacofonia de aldeões gritando uns com os outros. Alguns queriam participar do ataque, outros foram inflexíveis em não ir e alguns foram decididamente neutros. Foi um show de merda. Mas mesmo enquanto isso acontecia, Jack continuou andando. Se ele parasse, eles iriam deliberar por muito tempo, e ele não queria passar a porra do dia inteiro ouvindo as brigas dos aldeões. Mas, de repente, tudo parou por causa de um homem, o mais velho que o acolheu inicialmente. Ele começou a rir. Foi uma risada louca, de alívio de um homem que finalmente se livrou de um dilema que o atormentava. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente começou a andar, entrando na área proibida. Esse pequeno passo foi extraordinariamente insignificante e, ainda assim, um fenômeno revolucionário, sem que ninguém soubesse. O corpo do NPC pareceu falhar por uma fração de segundo infinitamente curta. Pela primeira vez no Infinite, um NPC foi ativamente contra seu programa principal. Também não por ser forçado, mas por vontade própria. Ou talvez devesse ser considerado um bug neste momento. Presenciando esse único passo, os demais NPCs demonstraram espanto, alívio e finalmente copiaram o velho. Todos eles seguiram até o fim, mesmo aqueles que estavam reclamando disso. Jack nem se preocupou em se virar e continuou andando com confiança. Mas escondido deles estava um sorriso incrivelmente enorme e malicioso florescendo em seu rosto. Porra, peguei eles. Esquadrão da Morte adquirido, claro que sim. Mas assim como ele estava comemorando anteriormente. Problemas comportamentais do NPC detectados. Erro. Análise necessária. Diagnóstico. 32 erros encontrados. Determinando a causa raiz. GECO. ID. 66.642.069. Corrigindo erros. Não faça isso, seu sistema idiota. Eu os convenci de forma justa e honesta. Eles são meus. Já que amaldiçoou. O NPC atrás dele só conseguiu ofegar de consternação. O que diabos estava acontecendo com seu novo líder? De repente ele começou a gritar para o vazio. Ou o que ele está fazendo? Algo sobre convencer, e se ele estiver falando com deuses? Mas ele estava muito irritado por se preocupar com o acontecimento deles. Se o sistema decidir apenas redefini-los para os padrões de fábrica, seria uma chatice. Ele teve que defender seu caso antes que isso pudesse acontecer. Suas tradições absurdas os prendem, mas agora eles estão livres. Maldito, deixe pra lá, não há necessidade de fazer nada com eles. Estamos bem aqui, Jack falou veementemente para o ar. Foi quando um aldeão respirou fundo enquanto pronunciava solenemente. Quebrar tradições traz proteção divina, certo? Não me diga que ele está lutando contra um deus por nossa causa.
Era obviamente uma teoria idiota, mas eles foram influenciados por ela quando surgiu um olhar para Jack com incrível admiração e gratidão. Foi então que o sistema ficou em silêncio, sem aparecer mais mensagens. Jack congelou, esperando ansiosamente. Estava tudo pronto. Ele ainda tinha seu exército OP. Cada segundo que passava pesava tanto quanto um bando de unicórnios. Mas então de repente voltou. 31 erros corrigidos. Resta um. Fonte. Jogador Jekyll. Aguarde. Encerrando. Ei, o que porra é isso? Terminando. O que diabos está errado com você? Ei, o que você está encerrando? O jogador ou o erro? Maldito me responda. Jack disse. Que tipo de besteira foi essa? Tudo o que ele fez foi convencer alguns NPCs. Isso merece uma proteção tão extrema? De jeito nenhum. Será que o infinito que ele conheceu faria um julgamento tão estúpido e injusto? Não, mas e o Infinite no lançamento? E se isso fosse um bug de 1 em 1 bilhão? O que aconteceria com a conta dele? Erro encerrado com sucesso. Obrigado pela sua paciência. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Foi isso. O que isso fez? Mas assim como ele estava se perguntando, uma nova janela apareceu. Ao ver isso, ele não poderia deixar de rir como um louco. Inferno, porra, sim. Estatística de liderança adquirida. Puta merda. Dia 2, camada de esqueleto assustador 1/4. Pensamento do Criador. O sistema nesta vida parecia ser muito mais comunicativo do que aquele em minhas memórias. Porque ele me contou todo o processo de diagnóstico. Além disso, definitivamente melhorarei sua redação. Fim do capítulo. Capítulo 88, Destruindo. Na toca do lobo, um homem ria loucamente enquanto olhava para o ar vazio. Mas neste momento, Jack não se importou nem um pouco com sua aparência. Isso ocorreu por causa dos anúncios que o sistema acabou de enviar para ele. Inspirou coragem nos NPCs, fazendo-os enfrentar seus medos. Homens sob seu comando definido em você o suficiente para ir contra suas opiniões. Faça incrível realizada. Estatística de liderança adquirida. Isso foi o suficiente para encher seu coração de alegria. Ele estava mais feliz do que um homem cheirando neve no Natal. Ele se sentiu tão enérgico, como se pudesse dominar o mundo. O que a estatística de liderança fez? Nada. Era mais uma medalha de prestígio do que qualquer outra coisa. Era semelhante a um certificado de graduação, intrinsecamente inútil, mas abrindo algumas portas. Isso impulsionou os seguidores, mas apenas tão levemente que era imperceptível em seu nível. No entanto, permitiu liderar um exército. Sem essa estatística, tal feito seria impossível. Jack alegremente virou-se para os aldeões atrás dele apenas para congelar. O que diabos havia de errado com eles? Ele esperava ter que explicar por que estava gritando para o alto. Ele sabia muito bem o quão estranhas suas ações deveriam parecer. Mas tudo o que ele conseguia ver nos olhos deles era entusiasmo sem limites e até mesmo reverência. Eles entenderam alguma coisa mal. Jurídico. Vá em frente. Vamos dar uma lição a esses lobos. Jack nem se deu ao trabalho de explicar. O que aconteceu a seguir foi uma frente ao equilíbrio do jogo. Foi possível trazer NPCs na área anterior, mas muito, muito difícil. Neste, foi considerado 100% impossível, ou foi. Isso significou que a dificuldade foi ajustada para um grupo de 5 jogadores normais. Agora havia 30 aldeões, e Jack. Graças ao seu equipamento, só ele valia alguns jogadores, apenas consideradas estatísticas brutais. Agora, vamos considerar as habilidades. Eles encontraram alguns grupos de lobos de 4 a 7 indivíduos na medida que progrediam. Comparado com os 10 que acabaram de derrota, isso era uma piada. Cada luta foi um pouco assim. Lobos aleatórios, os humanos estão se aproximando de nós. Que idiotas! Em breve eles não serão nada além de comida em nossas barrigas. Exército de Jekyll, não podemos acabar com você sem nos aproximarmos.
Então teria um confronto de lobos famintos e confiantes contra alguns ao de liberações demais. Naturalmente, os lobos logo tentaram fugir, ganindo de dor, com o rabo entre as pernas. Mas os NPCs permitiriam tal coisa? De jeito nenhum. Esse fervor veio de duas coisas. 1. A raiva reprimida por ser considerada a parte mais fraca por tanto tempo. 2. A promessa de comida, aos que funcionavam bem, já que dava salsichas. Ele estava tirando a comida do nada como um mágico divino. Depois de cada luta, eles mastigavam alegremente. Isso é tão bom. Que tipo de carne é essa? A cada mordida, meu corpo fica cheio de um poder incrível. Isso tem que ser comida que os próprios deuses forneceram ao seu campeão. Eles com certeza estavam clamando alegremente. Quanto a serem divinos e outras coisas, eles tinham que estar chapados de alguma coisa. De qualquer forma, foi engraçado como eles viram isso como uma recompensa incrível. Na verdade, ele os estava alimentando para dar-lhes o buff bem alimentado. Dessa forma, o HP deles é regenerado entre as lutas. Isso lhes permitiu continuar caçando sem tempo de inatividade. Algumas vezes, eles até encontraram seu alvo, o lobo metamorfo. Mas sempre conseguiria fugir mais rápido que o vento todas as vezes. Um grupo típico teria continuado a caçar meticulosamente o mini-chefe enquanto evitava os lobos errantes. Eles não, longe disso. Inferno, esse método era lento demais para Jack. Eles simplesmente destruíram todos os grupos inimigos. Uivo, 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 há mais salsichas por aqui. Você quis dizer lobos, certo? Salsichas não podem uivar. Quem se importa? Pegaremos salsichas depois de matá-los. É tudo a mesma coisa. Suas nobres motivações anteriores não eram vistas em lugar nenhum. Em um curto lapso de tempo, Jack conseguiu transformar os aldeões heróicos e abnegados em gourmetes. Eles agora não eram nada além de escravos de seus estômagos. Moon estava balançando a cabeça de lado. Finalmente, os humanos tolos viram a verdade do mundo. Quem se importava com tradições, regras e outras coisas? Tudo o que importava era carne. Ou como diria seu mestre, #All Meat Matters. Então, à medida que avançavam mais fundo, começaram a encontrar pequenos aglomerados de arbustos. Cada um continha pequenas bagas roxas que os lobos protegiam diligentemente. Apenas um idiota tentaria roubar a comida deles, ou aldeões loucos liderados por um rei demônio. Eles surgiriam do nada, semelhante a um tornado humano, e derrotariam prontamente os lobos. Então eles saqueariam todas as frutas. O ciclo de matança e pilhagem continuou. Para jogadores regulares, haveria duas reações possíveis aos arbustos Wolfberry. 1. Explorar cuidadosamente até encontrar um guardado por menos lobos. Então eles seriam capazes de roubar seu conteúdo. 2. Fuja o mais rápido possível, em pânico e chorando. Por quê? Porque era um maldito arbusto. #BushPTSD é real. Foi assim que, em breve, o exército de Jack limpou toda a área próxima de lobos e frutas. O ecossistema sendo pisoteado de forma tão selvagem proporcionou uma visão tão triste, não que eles se importassem. Acabaram tendo bastante vinho e frutas silvestres suficientes para encher alguns saquinhos. Jack não pôde deixar de suspirar de satisfação ao ver os frutos de seus esforços. Literalmente. Então, sob o olhar admirado de suas tropas, Jack fez sua mágica. Ele adotou a pose do lendário cara do PPAP. Eu tenho um Wolfberry, eu tenho um vinho. Vinho Wolfberry. Jack simplesmente amassou algumas frutas até formar um mingau roxo antes de inseri-lo na garrafa de vinho. Foi uma tarefa tão fácil, mas mesmo assim os NPCs começaram a bater palmas enquanto alguns murmuravam. O que acabou de acontecer? Não tenho certeza, mas deve ser um processo mágico. Sim, vocês viram a dança que ele fez. Isso deve ser alguma técnica secreta. Jack expressou-se satisfeito ao ver a ocorrência deles. Ele deveria se autodenominar a cara do WWB de agora em diante.
Olhando para toda a destruição da vida selvagem, provavelmente não. Então, novamente, quem se importava? Agora que eles tinham o vinho Wolfberry, era hora de montar a armadilha perfeita. Dia 2, camada de esqueleto assustador 2/4. Pensamento do Criador. Eu amo como aquela corrida solo na masmorra de repente se transformou em uma corrida de 31 homens mais lobos. Foi como pegar o controle deslizante de dificuldade e trazê-lo do infernal para o iniciante. Superar o jogo em si e quebrar completamente seu equilíbrio é ótimo. É até viciante. Fim do capítulo. Capítulo 89, A Armadilha Perfeita. Ponto de vista do lobo. Pove. Dito, o lobo que muda de forma, correu com medo enquanto era perseguido por um inimigo incrivelmente perverso. Algo maluco aconteceu na aldeia. Antes, só havia aldeões desmotivados e assustados com medo de deixar as suas casas. Eles se consideravam valentes, mas permaneciam confinados no que consideravam seguro. Mal sabiam eles que a única razão pela qual foram deixados vivos foi porque ele amava o vinho que produziam. Tudo começou há muito tempo com um acidente que o deixou viciado no sabor. Tudo estava perfeito e deveria ter continuado assim. Mas então ele apareceu. Ele era um humano odioso que se autodenominava caçador de lobos, mas possuía um pequeno lobo de estimação. A pequena criatura servia alegremente ao homem, aparentemente sem perceber que estava matando seus irmãos. Que ridículo! De alguma forma, este homem conseguiu conquistar os aldeões. Ele nem tinha certeza de como tinha feito isso também. Ele tinha sido tão convincente ao demonstrar seu poder. Dito já sabia que algo ruim estava acontecendo naquela época, mas não sabia como impedir. Então o grupo dele saiu para caçar lobos. Foi quando ele testemunhou a força do homem por si mesmo. Ele poderia lutar contra 3 lobos sozinho. Como isso foi possível? Mesmo ele não estava confiante em fazer isso. Depois seguiram em frente, tudo até chegarem ao limite do território da aldeia. Ele protestou e conseguiu convencer os demais a não seguirem o homem, mas teve um custo: o homem começou a olhá-lo com desconfiança. Como lobo, ele não era tão bom em analisar as expressões faciais dos humanos, mas tinha 99% de certeza de que o homem ficou cauteloso com ele. Quando os olhos penetrantes do homem pousaram sobre ele, ele quase teve um ataque cardíaco. Ele teve que acalmar os nervos com força para não voltar à sua aparência habitual. Transformar-se em lobo significava a morte instantânea, com certeza. Depois disso, o homem assustador partiu em direção ao território dos lobos, dando-lhe uma pequena pausa. Ao ver suas costas ficando cada vez menores, ele sentiu muito alívio. Ele ingenuamente pensou que este seria o fim deste encontro. Mas então o louco voltou, perseguido por 10 irmãos. Foi então que começou um confronto entre os dois grupos, que deixou claro o quão anormal o homem era. Ele era tão assustador. Era apenas uma questão de tempo até que ele descobrisse sua verdadeira natureza. Então seria tarde demais. Ele não queria mais correr o risco de estar em sua presença, então escolheu resolutamente sair enquanto as pessoas lutavam. Ele deveria ter saído sorrateiramente, mas então o maluco percebeu ele e até o atacou. Cada golpe parecia que ele iria morrer, os ataques eram tão dolorosos e poderosos. A dor foi tão intensa que ele perdeu completamente o controle de sua transformação. Ele sabia que tudo estava acabado e que ele morreria. O homem divino iria matá-lo. Mesmo sabendo que isso era inútil, ele correu e correu um pouco mais. Tudo até que ele finalmente viu algo maravilhoso: o homem era tão lento. Naquele momento, ele decidiu correr toda vez que via o homem. O que ele fez? Foi assim que ele sobreviveu até aquele momento exato. Ele agora estava vagando pelo território deles, deplorando uma cena horrível. Todos os lobos foram. O sangue manchava o chão, havia vestígios da passagem do exército e o ar estava tão parado quanto opressivo. Ele só conseguiu estremecer de medo. Este humano realmente era uma má notícia. Ele duvidava que até ela fosse capaz de lutar contra ele, aquilo que ele sempre foi invencível.
Ele bateu leve e indeliberadamente a pata no colar enquanto pensava nela. Suspirar. O mundo inteiro estava enlouquecendo. Os humanos derrotaram os lobos. Quem teria previsto uma realidade tão insana chegando? Nem ele, nem ninguém. Mas assim como ele estava pensando, de repente ele sentiu algo. Em meio à desolação e ao cheiro de ferro, flutuava um leve perfume. O que foi isso? Ele não conseguiu identificar o que era, mas parecia felicidade. Como isso foi possível? Ele não conseguiu entender, mas inconscientemente começou a caminhar em direção a ela. Esse cheiro era tão atraente que ele nem chorava ao ver os arbustos de Wolf bérinos e destruídos. Era como se esse perfume fosse o que ele exibisse durante toda a vida. Foi realmente muito difícil de explicar. Então ele finalmente encontrou, ao lado de um arbusto, uma garrafa caiu no chão, parecendo solitária. Isso com certeza era familiar e ainda assim estranho. Isso foi vinho. Ele não poderia deixar de pular de surpresa. Sempre teve um cheiro tão celestial. Não, certo. Ou talvez ele estivesse sentindo muita falta disso. Ele observou cuidadosamente o ambiente. A cada abanar do rabo, ele verificaria a outra hora. Depois de alguns minutos, ele finalmente relaxou, era seguro. Ele lentamente descobriu o que havia acontecido aqui. Houve uma briga com a garrafa caindo na confusão. Então os humanos perseguiram alguns lobos e esqueceram o item. Que sorte! Ele alegremente se moveu dele, agarrando-o na boca, apenas para que ele escorregasse de volta. Certo, foi por isso que ele desenvolveu uma aparência humana em primeiro lugar. Ao seu redor havia arbustos. Se ele permanecer baixo o suficiente, ninguém o veria se transformar, certo? Ele tinha que ter muito cuidado porque demorava mais para passar de lobo a humano do que o contrário. Afinal, voltar à verdadeira forma sempre foi o mais fácil. Embalado pela segurança e pelo aroma doce do vinho, iniciou o processo de transformação. Seu pelo começou a desaparecer, seus ossos mudando, sua pele coçando e suas garras desaparecendo. Ele já estava acostumado com isso. Mas de repente, ouviu-se um som farfalhante, que encheu tremores em seu coração. O que é que foi isso? Os arbustos eram tremendos. Por quê? Mas a causa logo se revelou quando os moradores começaram a surgir dos arbustos. Eles estavam escondidos o tempo todo. Ao vê-los, ele ficou imediatamente cheio de chão. Ah, Deus! Ah, merda! Não, 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 não. Foi quando ele também apareceu. Ele de todas as pessoas. O homem saltou do mato com um sorriso sádico e vitorioso. Então ele deu uma expressão falsa de dor. Ei, quase parece que você tem me evitado ultimamente. Meus sentimentos serão feridos nesse ritmo. Ele balançou sua cabeça. Ele o estava evitando. Ele queria viver. É por isso que ele estava correndo. Sentimentos, que sentimentos? Foi ele quem quis chorar. Porque a vida era tão cruel. Ponto. 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 O lobo mutante de forma começou a soluçar enquanto se desesperava. Quase teria parecido fofo se não estivesse atualmente na forma de aberração meio lobo e meio humano. Tudo o que ele queria era correr, mas não podia, não naquela forma. Tudo o que viu foi o rosto do demônio. Essa cara era completa e totalmente malvada. O mini-chefe sabia que estava condenado. Quando estava prestes a morrer, estendeu a mão em direção ao álcool fascinante. Queria pelo menos tomar um gole antes de deixar este mundo. Precisava. Game over, ressoou uma voz calorosa, que não combinava com a crueldade do ato. Golpear. A lâmina branca que parecia uma pena afundou na criatura, exalando seu último suspiro. Gotas de sangue voaram no ar, pousando em um rosto sorridente e diabólico. O cadáver parecia tão angustiado. Estava fadado a nunca alcançar aquela garrafa que tanto desejava. Quanto a Jack, ele já estava em cima da vítima ensanguentada, verificando o saque. Dia 2, camada de esqueleto assustador 3/4. Pensamento do Criador. Às vezes me questiono sobre monstros.
Eles sentem emoções simuladas ou nada além de cascas vazias que imitam habilmente criaturas vivas. Passei tanto tempo no infinito e nem tenho certeza. Mas o infinito tem um jeito de te sugar e parece tão real às vezes. Fim do capítulo. Capítulo 90, Stonehenge. No chão havia um cadáver com aparência de quimera lobo humano. Vamos ver qual é o saque, já que se mudou alegremente. Rufar de tambores. Matar esse cara deu. Jackpot. Armaguardas de lobo bêbado incomuns. Classificação F. Nível 5. Classificação de armadura 1. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, bom. Atributo, mais 2, agi. Especialização, mais resistência ao álcool. Com certeza combinava com o personagem lobo bêbado e covarde. O que ele deveria fazer com a tolerância ao álcool na vila iniciante? Não havia nem taberna. Então, novamente, Steven provavelmente vendeu alguns como comerciante geral. Pelo menos o valor da agilidade foi incrível. Foi um aumento de 33% em relação ao seu valor atual, não que isso fosse mudar muito, mas foi bom dizer em voz alta. Oh, bem, é uma coisa muito boa. Jack transmitiu. Uau, alegre. Enquanto ele usava seu novo equipamento, os NPCs aplaudiram, todos, exceto os mais velhos. Eram eles que conheciam o falecido há mais tempo. Isso com certeza parecia estranho para eles. Um homem que havia sido amigo deles hoje cedo era agora um cadáver aos seus pés. Uma parte deles desejava que ele pudesse continuar escondendo sua identidade. Então as coisas poderiam ter ficado como costumavam ser. Enquanto isso, o assassino saqueava alegremente uma garrafa de vinho que feriu a morte do mini-chefe. Que bom, ainda estava intacto. Ele seria capaz de reutilizá-lo na próxima corrida. Só assim, o destino da criatura já estava selado. Pessoas perdendo seu amigo, as últimas lutas de um lobo incompreendido. Jack não se importou com nada disso. Para ele, uma tragédia sinalizou apenas progresso em sua busca. Quanto ao cadáver real, um colar suspenso no pescoço. Era uma presa de lobo, mas claramente não, pois era muito grande. Também não era um item que um jogador pudesse usar. Quando Jack o pegou, ele começou a brilhar suavemente em uma luz prateada antes de parar abruptamente. O que, aparentemente, ele parecia ser o único a ter notado. Ele começou a brincar com ele, descobrindo lentamente o segredo do item. Quando apontava em uma direção específica, brilhava suavemente. Esta foi uma bússola mágica. Bem, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Jack encoraja o seu grupo. Uau, intimidador. Assim começou a jornada deles. Mas como eles tinham um título e um exército, acabou sendo bastante simples. Aldeões, longe de casa hífen maior que uma história de matança de lobos. Eles eram uma força imparável com um líder destemido e um mascote fofo. Logo chegou ao seu destino e encontrei muitas pedras grandes colocadas em um círculo estilizado. Jack não poderia deixar de murmurar. O que é isso, Stonehenge? Uau! Imaginando. Enviado, você já viu algo assim antes? Que tipo de maravilha é essa? É perigoso. Não havia como ele explicar isso a eles. Em sua mão, a presa brilhava mais do que nunca quando começou a tremer. Era como se tivesse ganhado vida e tentasse escapar de seu alcance. Ele se aproximou lentamente até finalmente chegar a um grande monólito no meio. Estava cheio de muitas marcas de arranhões que se formaram. Casa. Este era o covil do lobo, certo? Logo abaixo disso, havia uma marca de pata de lobo. Jack pressionou a presa na pedra. Foi quando o monólito começou a brilhar prateado. Mas além do efeito especial legal, não havia mais nada acontecendo. Uau! Fascinado! Acho que precisamos de um lobo para ativar isso. Ainda bem que temos um aqui, certo? Jack murmurou. Uau! Excitado! Mum pulou de felicidade. Eles precisavam de um lobo. Era um lobo. Agora seria a hora de brilhar. Seguiu as instruções de seu mestre ao sobrepor sua pata que estava na rocha. A coisa toda de repente começou a zumbir quando começou a brilhar ainda mais.
Buzz! Todos ao redor se prepararam para o que aconteceria enquanto apertavam suas armas. Buzz! 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 Aspas. 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 Underscore. Mas não importa quanto tempo esperassem, não havia mais nada acontecendo. Foi então que Jack percebeu que a marca da pata parecia brilhar, mas não inteiramente. Ele só pôde suspirar. Parece que precisamos de um lobo maior. Moon chorou baixinho, desapontado. Este foi o seu primeiro encontro com o preconceito de idade, o mundo era injusto e iria se acostumar com isso. Jack apontou para alguns lacaios, ordenando-lhes: espalhe-se e traga-me de volta um lobo o mais rápido possível. Observá-los partir para cumprir suas ordens foi ótimo. Poucos minutos depois, eles já estavam voltando, correndo enquanto eram perseguidos por um pequeno grupo de 4 lobos. Escusado será dizer que foi uma luta unilateral. Um que terminou com um lobo amarrado à força ao monólito. Não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. O que os humanos estavam planejando. Isso não era natural. Jack ignorou os gritos tristes do lobo confuso enquanto se voltava para seus subordinados. Vocês estão prontos. Assim que eu me aproximar da presa, teremos acesso ao covil do lobo boss. Depois de derrotarmos aquele cara, eles nunca mais ameaçarão nenhum de nós. Ao ouvirem isso, eles mostraram uma resolução incrível. Eles iriam construir um futuro para si mesmos, para seus descendentes e toda aquela besteira. Sim, vamos lutar com tudo o que temos. Nós seguiremos você até o fim do mundo. Até o fim do mundo? Então, praticamente esta última luta na masmorra. Mas isso era tudo que ele precisava. Jack finalmente se aproximou da presa. Foi então que a luz atingiu um brilho incrível, com o monólito começando a tremer. Mas não acabou. Todas as rochas ao redor começaram a ressoar com ele, cantarolando semelhante a uma melodia celestial. Uau! Uau! Hehe, é verdade. É muito legal. Todas as rochas começaram a brilhar, até que toda a sua visão era apenas uma luz prateada. Era como se tivessem saído do plano material e alcançado um novo mundo mágico. Entrando no santuário interno do lobo. Você está pronto? Hehe, eu nasci pronto. Uau! Corajoso! Então a luz finalmente desapareceu e o chefe apareceu em toda a sua glória. Parecia tão imponente. Mas mesmo assim, Jack apenas riu. Isso seria feito num instante. Gente, vamos foder esse lobo feio. Ele esclareceu. Mas quando Jack se virou, ele se envolveu de repente. Pessoal, todos eles foram. Dia 2, camada de esqueleto assustador 4/4. Lembrete de que PRIV é opcional, mas muito apreciado. Mais 2 dias de Priv Hell. Pensamento do Criador. Nenhum dos aldeões se teletransportou comigo. Aí parou meu legado devastador. É realmente uma pena, considerando o quão fácil a presença deles teria tornado este desafio. Acho que comemorei muito cedo. Ah, bem, merda acontece. Fim do capítulo. A felicidade é a única coisa que podemos dar sem ter, Voltaire.